Assim foi a história dentro da novel. Um dia, o mundo se deparou com uma calamidade. Torres e dungeons surgiram do nada, trazendo os monstros com ela. E esses monstros atacaram os humanos, mergulhando o mundo em um desastre, especialmente na Península Coreana. Ela se tornou uma região onde dungeons e torres surgiram sem parar. E a torre dos monstros eram piores do que as de qualquer outro país. Era literalmente o inferno. Mas de dentro da escuridão é que as luzes mais brilhantes surgem. Na novel, essas luzes eram chamadas de heróis. Oba, meus filhos, o que vocês acharam dessa intro maluca? A obra passada que eu trouxe pro canal, o Protinha entra dentro do jogo. Já nessa daqui, o Protinha entra dentro da novel que ele mesmo escreveu. Então se prepara que já vem pedrada. A história começa com o Protinha acordando no meio de uma cerimônia escolar. Ele tá sem entender nada e tudo que ele escuta é alguém dizendo que em primeiro lugar do primeiro ano de cadetes está Kim Sun-ho. E esse Kim Sun-ho daí é o cara que o Protinha tava vendo no telão no meio de tudo. O protagonista percebe que o que tá na frente dos olhos dele é o mundo da novel que ele escreveu. E em volta do nosso Protinha tá todo mundo comentando sobre o Kim Sun-ho, que ele é uma pessoa muito incrível. O protagonista ouve Kim Sun-ho, ele lembra que é o personagem principal desse mundo, ou seja, esse carinha aí é o protagonista da novel. Ele é a pessoa que vai guiar esse mundo caótico, dominado por monstros e heróis. Ele tem os traços de um herói honesto que define o bem e a justiça. E ele tem um segredo especial que tá escondido de todo mundo. Então é anunciado a próxima pessoa. Enquanto isso, o protagonista tá só assistindo, pensando que esse cara daí vai ser o rival dele. Então é anunciado o segundo lugar dos cadetes, que é o Shin Jong-ha. Aparentemente ele é da quarta geração da grande empresa Corporação Shin-Sun. Ele tem potencial para rivalizar com o personagem principal, mas é o futuro vilão e um crente firme na doutrina do elitismo. Porém, no decorrer da história, Jong-ha se torna um vilão graças ao seu complexo de inferioridade em relação ao Sun-ho, e eventualmente eles acabarão lutando entre si como luz e escuridão. Vendo esses dois personagens lado a lado, o nosso Protinha confirma que ele realmente tá dentro do mundo de sua novel. O Protinha então se pergunta quem que ele é. Ele pensa que se ele é um personagem que fez na novel, ele precisa pelo menos ter um nome. É nesse momento que uma mão o toca. A pessoa que toca nele pergunta por que ele tá tão disperso assim e o chama pelo nome de Shundong. O Protinha fica sem entender nada e pergunta se ele tá falando com ele. O carinha fala que sim, e o Protinha reflete sobre esse nome, mas acaba que ele só se pergunta se realmente tinha alguém com esse nome, mas acaba não lembrando de nada. Ele pensa então que se vê o rosto dele, ele vai acabar lembrando. Porém, nesse mesmo momento, o câmera vira pra eles e o Protinha se olha no telão, vendo que tem uma interrogação na sua cara. O Prota fica assustado, se perguntando por que tem uma interrogação na cara dele. E acabou que foi assim que ele descobriu que ele é um personagem que nunca escreveu, pois ele não tem nenhuma aparência de escrita, o nome dele é meio fora de moda e nem participa direito da história. Ele se pergunta se ninguém vê que ele não tem uma cara, então ele conclui que ele é um personagem que serviu só pra preencher a plateia. O Protinha pensa, eu sou um personagem extra da novel. Não, sou só um grão de areia dessa novel. Um dia, um e-mail chegou. O que é isso? Uma proposta de mudança. A web novel que eu escrevi, O Retorno do Herói, é uma novel que parou de ser feita há mais de um ano. Tudo porque eu acabei tendo depressão. E eles querem mudar alguma coisa que já parou de ser feita. Nesse mundo existe todo tipo de gente mesmo. No fim eu sentia um pouco de culpa por ter parado os lançamentos. Eu não sabia que a resposta que eu enviei achando que era só um pedido de um fã único seria a principal causa de tudo que aconteceu. Saindo do flashback, o Protinha tá molhando a cara, dizendo que já tá se acostumando com o rosto, até porque já se passaram 2 semanas. Aparentemente pra ele a ficha já caiu. Ele já sabe que essa é a novel que ele escreveu, mas o que ele não consegue entender é como ele foi parar ali. E já que ele não faz ideia alguma, ele vai ter que ficar nesse mundo por um bom tempo. Ele se pergunta se esse tempo é o mesmo tempo do tanto que ele escreveu a novel. E se realmente foi isso, ele vai ter que ficar pelo menos uns 10 anos nesse lugar. Ele se frustra com essa ideia, até porque na vida real ele tinha uma vida e quer muito voltar pra ela. Então ele pelo menos vai procurar um jeito de voltar seguindo a história principal, já que parece ser a forma mais provável. E pra começar, ele vai ter que ir pra escola. Já na academia chamada Cubo, que é onde o Protinha meio que acordou nesse mundo, ele começa a explicar que a Cubo
Cubo é uma ilha artificial localizada no Mar do Leste, que aproximadamente só 1000 pessoas, incluindo os cadetes provisórios de heróis, vivem. Uma cidade formada por pessoas talentosas na magia e na habilidade de manufaturação do mundo inteiro. E a existência da Cubo é um dos motivos para a Coreia ser chamada de nação poderosa. É também o estágio principal da novel do Prota. O Prota fala que até entre os candidatos de heróis que têm habilidades especiais, só um número muito pequeno de elites podem se tornar cadetes da Cubo. E o dono original desse corpo, Kim Shundong, também é um cadete da Cubo. O Prota pensa que não sabe quais habilidades ele tem, mas se ele veio pra Cubo, deve ter um talento memorável. Pelo menos é isso que ele acha. E qualquer que seja o talento, ele pelo menos espera que seja útil, pra pelo menos conseguir sobreviver nessa escola maluca. O Proxin então chega na frente de um portão. Ele abre e dá direto numa sala. Ele chama de Aula da Verdade, o centro dos episódios da Cubo. Antagonistas e vilões, parceiros e rivais, o lugar onde o protagonista dessa novel fica. Logo logo, cada personagem vai formar seus grupos e por causa disso, eles vão encarar incontáveis casos. O Protinha pensa que 10 anos com esses caras vai ser uma maluquice total. Depois da aula, já indo em direção ao dormitório, o protagonista fala que não consegue nem dizer como é que o dia passou, mas é subindo as escadas do dormitório que ele vê uma caixa. Com a caixa já dentro do quarto, ele começa a abrir se perguntando de onde que veio essa encomenda. Ele abre e se surpreende, pois na verdade era o seu notebook da vida real. Ele se pergunta por que aquilo tá ali, e quando abre o PCzinho, aparece o aviso. Começando a sincronização. Uma forte luz toma conta do quarto e o protagonista se assusta. Kim Shundong. Sincronização de Kim Hajin começando. Configurações estão sendo baixadas. É aí que vários dos atributos do Protinha começam a ser modificados. Ele continua se perguntando quem que mandou o PC pra ele. E finalmente a sincronização é completa. Autoridade única. Intervenção de cenário adquirida. É aí que finalmente a gente vê o rosto do protagonista. A atualização de sincronização mudou Kim Shundong para Kim Hajin, que eu acredito que seja o corpo original do nosso Prota. O Prota continua sem entender absolutamente nada. Se olhando então pelo reflexo do PC, ele vê então que esse é o seu rosto verdadeiro. Várias janelas de sistema começam a aparecer em sua volta e ele se pergunta o que é isso. Pergunta se por acaso essa é uma ascensão. O fenômeno do despertar que ocorre quando a pessoa ultrapassa os seus limites. E com a ascensão, você consegue ver seus talentos, habilidades e muito mais coisas como valores. E também consegue ficar mais forte com um método muito mais eficiente que antes. Simplificando, você consegue ver suas janelas de status. O Prota então decide que vai ver sua janela de status, cada coisa uma por vez. Ele vê então que tem uma habilidade bem roubadinha. Essa habilidade permite que ele possa alterar qualquer coisa da história, desde que ele possua pontos de história. E para ter esses pontos, ele precisa ter uma importância muito alta nesse mundo, que resumidamente ele tem que acabar se tornando um dos personagens principais do mundo. Então quanto mais ele afetar a novel, mais pontos ele ganha e com mais pontos, mais alterações ele pode fazer. Ele nota que tem uma informação que tá bloqueada e julga ser essa a forma de voltar para casa, já que a condição para desbloquear é chegar ao final da história principal. Mas ele pensa que ainda assim não tem garantia de que ele vai conseguir voltar pro mundo, mas essa é a única dica que ele tem e que por enquanto é melhor seguir a história principais para conseguir mais informação. O Protinha já tem uns pontos de história e decide que vai fazer a primeira mudança. Ele diz que na novel dele não tem nada como subir de nível e na verdade não tem como aumentar os atributos de qualquer maneira. O único jeito de fazer isso seria usando os pontos, que são recursos extremamente preciosos e que se ele quiser aproveitar o máximo desses pontos, ele precisa investir na sorte. Ele explica que a sorte não é só limitada em aumentar a chance de ganhar algum prêmio desconhecido de uma dungeon. A sorte na verdade vai influenciar totalmente em tudo na sua vida. Pelo que eu vi aqui agora, o Protinha não veio com ponto de história. Na realidade, ele tem a opção de converter pontos de atributos para pontos de história. Então ele decide gastar 10 pontos de atributos, o que vai acabar dando 10.000 de PH, que são os pontos de história. Então ele investe 9.000 PH em sorte. E o miserável é um gênio. Cada vez que a sorte vai aumentando, vai tendo mais sorte e vai gerando mais sorte. Já dizia um sábio, o sistema
me usa e eu uso o sistema. A sorte acaba chegando em 9.1 e o protagonista acha incrível, até porque o poder mágico do protagonista, Kinsuho, também tá no 9.0. Então ele também decide investir o resto do PH em perseverança, pois ele precisa resistir ao treino barra pesada da Kubo. O sistema então avisa que uma sorte enorme está fazendo efeito, e a perseverança aumentou de 6.6 para 7.2. O protagonista comemora, dizendo que a sorte é realmente a melhor coisa que ele tem. É aí que aparece um aviso do sistema, dizendo que o Protinha achou um erro que vai quebrar a história completamente, e que a partir de agora os atributos invariáveis não podem ser modificados por PH. E o protagonista fica puto, até porque ele conseguiu upar tudo, mas ele rapidamente concorda, dizendo que teria um limite do quanto ele poderia abusar do sistema, mas que por pura sorte ele ainda conseguiu upar a sorte e a perseverança. Que coisa, não? Mas aí ele nota que tem outros 10.000 pontos de histórias para consideração de novato. Aqui diz que ele pode usar os 10.000 pontos para escrever um talento para ele. O Protinha então diz que é melhor dar uma pensada antes de usar isso. Já na academia tem um professor se apresentando como Kin Soryuki, e ele será o instrutor de todos os alunos esse ano. Ele diz que os pontos de rank dele é 3.850 e o rank mundial é 9.737. A rapaziada da sala fica animada, até porque ele tá no rank 9.000 de 2 milhões. O professor então diz que acha que isso é o suficiente para sua apresentação. E agora é que vai pro assunto sério. Ele fala que a Kubo não é um parque de diversão e que todos vão ser avaliados unicamente pelas notas, e caso não atinjam a mínima, serão reprovados. E menos da metade dos cadetes que se graduaram passaram sem ser reprovados. Então, dito isso, se levantem e me sigam. O Protinha já avisa que essa é a primeira parte do cronograma, a escolha da arma principal. O professor coloca a mão no leitor digital, a porta se abre e os alunos começam a entrar numa sala de armamentos. Ele grita que não lembra de ter dado tempo para ficarem admirando as coisas, então é pra se apressar a escolher logo a arma. E assim que escolherem sua arma principal, não poderão mudar a arma por pelo menos 6 meses, então eles deviam escolher com sabedoria. O Kinsuho já pega uma espada, uma garota pega um arco, outra garota pega uma espada e outra pega um chicote. O Protinha vai olhando de conta e percebe que esses são os personagens principais que já foram voando direto nas suas armas. Ele então pensa que é hora dele escolher a sua, e que precisa ter muito cuidado, pois ele tem os atributos muito baixos para usar arma como espada ou lança. Então ele tem que escolher a sua arma principal com algumas condições. Uma arma que já usou no seu mundo original, a arma que leva menos tempo para se adaptar, que seria essa. O Protinha vai esticando a mão e o cara já dá uma olhada. Ele então começa a falar com os amigos, perguntando se isso é algum tipo de meme. O professor então escuta e dá uma olhada e fica surpreso. Ele então chama pelo Kin Hajin, perguntando se essa vai ser sua escolha. E o nosso Protinha já pegou aquela que canta. O nosso Protinha pega uma pistola e o professor pergunta se ele tem certeza que vai escolher isso depois de ter vindo pra Kubo, até porque ele se lembra que ainda mesmo na academia militar ele usava uma espada. O Protinha diz que resolveu mesmo fazer essa mudança e o professor diz que tá beleza, que todas as decisões da Kubo serão feitas pelos cadetes, então não importa se é uma decisão certa ou não, eles que terão que assumir a responsabilidade. Ele avisa que não é pra ninguém esquecer disso. Uma das pessoas em volta acha aquilo ridículo. Eles perguntam como é que pode alguém vir pra Kubo e escolher uma pistola. Nosso Protinha pensa que a pistola ainda é uma arma muito boa nesse mundo, até porque a munição usada mais frequentemente é a munição mágica, e já que é imbuída com mana, contém consideravelmente mais força destrutiva que uma munição de metal normal. Que na verdade, a razão pela qual a pistola é evitada aqui é porque as limitações são óbvias. Se o seu inimigo for forte o suficiente para não tomar dano de uma bala dessa, você vai ficar praticamente incapacitado. Mas também existe outra razão, e essa razão é que a pistola não tem uma longa história. Nesse mundo, lendas e mitos ganham vidas, e os artefatos dos mitos e lendas existentes normalmente são armas como espadas, machados, lanças, arco e flecha. Essas são armas que são utilizadas pela humanidade há milhares de anos, então não tem muito o que fazer, já que a pistola é uma arma muito moderna. O protagonista fala que tanto faz, até porque ele não é o protagonista de um manhwa. Ah, Protinha, mais um pouco você quebra a quarta parede. Ele não quer se comparar com os outros cadetes, até porque ele nunca usou uma espada. E sinceramente, ter escolhido a pistola pode não ter sido uma ideia tão ruim. É uma arma que ele pode usar imediatamente, e só o fato dele estar usando uma pistola como arma pode acabar fazendo ele ganhar pontos de história. Em outras palavras, o miserável quer sofrer bullying pra ganhar ponto. O Protinha vai deixar isso de lado agora, pois finalmente chegou a hora de pegar o seu talento. E aqui vai a explicação do talento nesse mundo. Talento é uma habilidade que
pode ser chamada de especialidade. A maioria das pessoas só recebe um talento, mas existem alguns personagens que são exceções, tendo ambos um talento inativo e um talento ativo, como por exemplo, o possuidor do Santo da Espada, Kinsuho. A cena já corta para o Kinsuho. Ele vai caminhando e encontra uma garota chamada Shai Nayun. Ela tá segurando o arco e o Kinsuho pergunta se ela também tá treinando. Ela fica irritada, perguntando por qual outro motivo ela estaria no centro de treinamento. Ele fala que não tinha tanta gente assim depois da aula, então foi pra ali. Ele diz que acabou lembrando de uma coisa depois de ver ela. Ele diz que na classe agora tem um atirador de elite. Ela então pergunta se ele tá falando de um tal de Hajung ou alguma coisa do tipo. O Kinsuho responde que é mais ou menos esse cara aí, e a Nayun faz uma cara estranha, então ele pergunta que reação é essa. Ela então diz que não consegue aceitar alguém como ele, pois nem mesmo dá pra chamá-lo de atirador de elite com um alcance inferior a 1 quilômetro. Ela ainda fala que na realidade ele provavelmente desistiu da sua carreira e tá tentando se segurar só mais um pouco na cubo pra ter uma vida um pouquinho melhor. O Kinsuho então contesta. A Nayun fica sem entender, e ele fala que ela não pode simplesmente dizer isso sem pensar. Ela continua sem entender nada, encara ele e o maluco tá sorrindo. Então ela fica brava, dizendo que não é pra ele dizer o que ela tem que fazer. Ele se desculpa e ela diz que se ele não for treinar, é pra ele meter o pé dali. Voltando no nosso protinha, ele tá no seu quarto, coçando o ouvido, pensando que tem alguém falando mal dele. Mas em todo caso, o protagonista Kinsuho vai seguir se tornando o melhor herói somente com seu talento. Isso mostra o quão os talentos são importantes. E já que ele vai receber 10.000 pontos de PH quando escrever o primeiro talento, ele não pode desperdiçar essa oportunidade. O prota se pergunta se ele primeiro escreve algo simples. Então ele começa a utilizar os 10.000 pontos. Ele escreve o talento Mestre Atirador de Elite. Ele acha esse talento incrível, até porque ele vai poder usar qualquer arma de longo alcance. Sem falar que é um talento que consegue evoluir junto com ele. O protinha confirma e diz que agora se sente um pouco mais preparado, mas que vai ter que por enquanto sobreviver somente com esse talento. Já de volta pra aula, a professora tá ali dando aula. O nosso protinha percebe que ele tem um hack das respostas. Ele olha pra pergunta que tá no quadro da professora e vê que o sistema diz a resposta corretamente pra ele, pois essa é uma habilidade inata que veio com ele, observação e pesquisa. Ele consegue observar todos os personagens que entram no seu campo de visão, e sempre que ele quiser, ele pode ver a linha do tempo da configuração do laptop dele em sua retina. A professora então finaliza perguntando se eles sabem bem que a prova escrita tá chegando e fala que todos têm que memorizar e aprender o que viram hoje. Então a Nayun, que tava assistindo a aula, começa a surtar, reclamando do porquê ela tem que aprender algo desse tipo, pois na realidade ela só queria usar suas habilidades na prática e ganhar sua nota. Nesse momento alguém abre a porta da sala chamando pela classe Verita, dizendo que todos devem estar na quadra dentro de 20 minutos. A Nayun rapidamente muda de expressão, ela começa a sorrir. O pessoal então se prepara pra sair, pois finalmente chegou a parte do treino prático e o protinha já tá ficando sem graça. Já na quadra, o professor fala que vai dizer as funções de cada equipe. Ele fala que as equipes vão ter um total de 4 membros, e a formação vai incluir 2 guerreiros, um atirador de elite e um suporte. A menos que alguma situação inesperada ocorra, estas equipes serão as mesmas até as provas de fim de semestre. A distribuição então será justa, e os cadetes de baixo e alto nível serão postos em mesma equipe. Ele fala pra ninguém esquecer do que ele falou pra não ter confusão, e que agora é hora de conferir as suas equipes. O protinho olha pra tela e fica surpreso, pensando que agora ele se ferrou de vez, pois ele acabou caindo no mesmo time da Yu Yeon-ha. O protinho então explica que, igual a todas as novels, perto do personagem principal tem aqueles que interagem ou lutam com ele pra avançar a história, mas até entre esses do elenco principal, Yu Yeon-ha definitivamente é especial, pois ela é herdeira principal da guilda número 1 da Coreia, a Essência do Estreito, e é sucessora de uma família renomada. No começo da novel, ela forma a oposição contra Kinsuho, mas gradualmente ela é influenciada por ele e se torna uma aliada confiável. Mas por outro lado, o protinha pensa que uma conexão com ela seria muito importante, até porque quanto mais ele se envolve na história principal, mais PH ele ganha. E a Jin então decide que definitivamente ele vai ganhar a atenção dela nesse treinamento. A Yeon-ha então tá parada quando alguém fala olá pra ela. Quando ela vira, tem uma garota de cabelo verde e um cara com machadão. Ela olha pra ele com cara de ignorante, mas então ela pensa que esses devem ser os membros do time dela, então é melhor não ignorar. O cara pergunta se é ela que tá no time deles. Ela diz que sim, toda alegre, e que por favor cuidem bem dela. Ela os trata com imensa educação. O carinha pensa que ela tá exagerando com essa educação, até porque eles têm a mesma idade. A Jeonha se vira perguntando onde que tá a última pessoa do seu time, até que todos escutam alguém dizendo que é ele. Então quem vai se aproximando é o nosso protinha.
A Yonha se pergunta quem que é, pois ela não consegue reconhecer. O Prota fica um pouquinho nervoso e dizendo que não vai conversar muito, pois a Yonha odiava aqueles que não confiam muito em si. Mas é aí que o cara do machadão já chega no Prota perguntando se ele é o cara que escolheu a pistola na seleção de armas. Ele fala que o Prota é muito famoso entre os calouros, mas é nesse momento que o professor aparece atrás perguntando se eles têm tempo pra conversar. A rapaziada quase morre do coração. Mas aí o professor fala que enviou a localização de cada monstro, em que cada time está encarregado em seus smartwatches. O professor então manda geral se apressar e vazar daquele lugar. Já correndo em direção ao mar, a Yonha tá pedindo pra que todos se preparem, pois eles devem conseguir pesquisar a informação do monstro quando chegarem na localização. Mas olhando lá pra trás, que tá o nosso Protinha? O maluco tá azul, morrendo. Ele diz que o atributo de vitalidade dele definitivamente era bem maior do que o de uma pessoa normal. Mas e pensar que o melhor que ele consegue fazer é só seguir os caras de longe. O Protinha acha incrível, se perguntando se esse é um padrão de um cadete da Cubo. A Yonha então fala que finalmente chegaram. Ela olha pro mar e vê que tem um barco. Mas é nesse momento que ela vê um monstro saindo do mar e quebrando o barco no meio. Aparentemente o nome desse monstro aí é Polvo Corcunda Negra. O Protinha finalmente alcança eles, mas tá muito cansado. Enquanto isso, a Yonha fala que eles vão planejar a missão. Ela diz que esse é um monstro de classe média baixa e que o poder do ataque do corpo principal do monstro não é alto, mas o problema é a corcunda na cabeça, pois quando o polvo se sente em perigo, ele envia bebês polvo de sua corcunda para atacar seus inimigos. E o pior é que esses filhotes de polvo são sanguessugas e cada um deles é um perigo mortal que pode transformar uma pessoa em múmia em segundos. O carinha do machado então fala que quando a batalha começar, eles precisam priorizar matar os bebês que saem primeiro. A garota de cabelo verde fala que eles vão ter que lidar rapidamente com dúzias dele, então o atirador Rajin, mas antes dela concluir a frase, a Yonha interrompe dizendo que ela mesma vai cuidar deles. Ela fala que os guerreiros vão ficar na retaguarda e conservar poder mágico, pois a taxa de regeneração do povo corcunda é forte, então precisariam separar aquelas corcundas em um ataque. Enquanto isso, o nosso Protinha tá ali atrás, se perguntando se ela realmente tá tentando excluir ele do treinamento. Ela então fala pra eles começarem, mas antes ela se vira e ainda olha pra cara do Prota. O Protinha então se irrita, mas eles começaram a atacar o monstro de qualquer jeito. O cara do machado lança um ataque pra atrair o monstro, pois a ideia dele é levar ele até a praia. O monstro começa a vir e o cara sai correndo no desespero. A garota de cabelo verde começa a se preparar e o Protinha também tá tremendo. A Yonha então puxa seu chicote. O monstro então finalmente começa a jogar os seus filhotes. O carinha do machado fica animado vendo que ele já explodiu. Porém, os bichinhos começam a ir na direção dele. Ele percebe que não vai ter como fugir, mas nesse momento, o chicote da Yonha começa a destruir todos. O carinha olha pra ela e acha assustador, até porque ela é a 7ª colocada entre os novos cadetes da Cubo. Ele agradece, mas sai vazado. O monstro continua vindo pra cima e a Yonha continua batendo. Um dos filhotes que tava na areia dá um pulo em direção a ela. A garota de cabelo verde diz pra ela ter cuidado, mas já é tarde. Ela não conseguiria desviar nessa distância. Porém, um som de um disparo recua. E a única pessoa que tem uma arma de fogo é obviamente o Kim Rajin, o nosso Protinha. Todo mundo fica surpreso, pois claramente o Prota conseguiu salvar a Yonha. Mas inesperadamente, mais uma chuva de filhotes vem. A Yonha pensa que vai dar merda e o Protinha tá pensando que a única coisa que o inimigo tem a seu favor são dúzias de unidades. Mas até isso não é grande coisa, já que eles têm uma baixa inteligência e suas trajetórias são óbvias. E ele pensa que o momento de brilhar é agora. Ele então ativa uma das suas habilidades chamada Hora do Tiro. Um talento que ele escreveu é a Hora do Tiro. Quando usado, o fluxo do tempo fica mais lento por 3 segundos. O que significa que por 3 segundos ele consegue facilmente ver seus movimentos. Então agora é simples, ele só precisa fuzilar completamente os inimigos. E é exatamente isso que ele começa a fazer. Ele dispara, mata vários, recarrega e continua a atirar. Nesse rápido momento, a Yonha percebe que todos os inimigos sumiram. E agora a única coisa que resta é atacar o polvo gigante. Ela então lança o chicote segurando a corcunda do bicho. Enquanto isso, os dois outros guerreiros vão pra cima com tudo. E com isso derrotam o monstro. O bicho cai espalhando água pra todo lado. E o nosso Protinha pensa que conseguiram. Nesse momento ele se joga na areia e o Yonha olha pra trás. Ela então vai seguindo em frente enquanto o nosso Protinha fala que essa foi difícil. E calculando o tempo dessa missão, o time 5 concluiu com 58 minutos e 58 segundos, se classificando para o 16º lugar. De volta na sala de aula, a Yonha viu a posição em que eles ficaram e ela fica triste porque só alcançou isso. O professor avisa que esse treinamento foi gravado pelos drones e que será enviados, então eles podem assistir depois
depois. Mas a Jinwoo ainda tá desanimada. Apesar dela saber que o que vai ser avaliado vai ser a performance individual, ela queria muito ter ficado acima da Nahyun. E a Nahyun conseguiu ficar na 4ª posição de 100. Ela então olha pro carinha de cabelo branco que rivaliza com o protagonista da novel. Porém, ele tá olhando pra Nahyun. A Jinwoo parece ter ficado irritada e bate na mesa. Então ela se levanta e começa a descer. Ela vai na direção da Nahyun e quando chega perto, ela cumprimenta. A Nahyun fica sem entender, mas a Jinwoo pergunta como foi o seu treinamento. A Nahyun então só responde que acabou ficando em 4º lugar, o que era uma pena. Então ela pergunta qual a posição o time da Jinwoo ficou. Ela fala que ficou em 16º com a cara sem graça, mas no fundo ela tá muito irritada. A Nahyun acha incrível, pois ela acabou ficando em 16º tendo aquele atirador no time dela. Ela fala que a Jinwoo conseguiria algo melhor se não tivesse que carregar aquele traje. E o nosso projinha tá lá no fundo bocejando. A Jinwoo então reflete e diz que é verdade, pois ela levou 50 minutos numa rota de 10 minutos por causa dele. Mas por outro lado, a contribuição dele na batalha foi muito alta. O projinha mais uma vez se pergunta se tem alguém falando mal dele. A Jinwoo pensa que foi incrível, pois aquelas dúzias de filhotes de monstro foram eliminadas antes mesmo de encostarem no chão. Ela ainda se pergunta se aquilo é possível de ser feito com balas mágicas normais. E o restante dos membros do time deles chega lá no Protinha e comemora dizendo que ele é muito incrível. E a Nahyun fica olhando, se perguntando quem é ele. Já um tempo depois tá o nosso Protinha se jogando no chão depois de ter treinado. É aí que o Protinha lembra que não verificou as notificações do sistema depois de ter matado aquela horda de monstros. Ele então vê que a percepção dele aumentou em 0,03% e que também o pH aumentou em 27%. O protagonista então diz que, como esperado, parece que a sorte dele foi ativa no treino e que seu pH acabou aumentando. Então acabou que interagir com a Yoha deu muito certo e que os exercícios que ele acabou de fazer aumentou força, resistência e vitalidade em 0,02. O Protinha diz que isso é tudo graças à sorte e que, como aumentou muitos pontos, ele vai parar por hoje. Então ele resolve ir pra casa. Já no quarto da Yoha, ela tá assistindo o treinamento que o time dela fez e vendo a parte que o Protinha usou a hora do tiro, ela fica impressionada. O Protinha simplesmente deu 60 tiros em 2,78 segundos. Ela se levanta surpresa, se perguntando se é pelo menos possível puxar o gatilho pelo menos 20 vezes em um segundo. Ela questiona se tinha algum botão automático naquilo, mas que pelo modelo provavelmente é a agilidade dele, que definitivamente é extraordinária. Mas se tem algo suspeito é que a vitalidade dele é muito baixa em comparação aos outros cadetes. Ela se questiona de não ter visto ele antes na academia militar. Mas é aí que chega uma notificação no relógio dela e aparentemente uma mensagem do Jong Hak, aquele carinha do cabelo branco. Ela fica toda apaixonadinha e vai ver a mensagem. Ele pergunta como é que ela tá e ela simplesmente responde dizendo que tá analisando o vídeo dela. O carinha então fala que ela tá fazendo uma coisa chata de novo. De volta nas mensagens, ela fala que se vai herdar a guilda, ela precisa encontrar uns talentos primeiro. O Jong Hak então pergunta se no time dela pelo menos tem algum talento, pois todos pareciam ser um lixo. Ela fica muito animada, pensando que ele tava agindo tão desinteressado, mas agora ele tá querendo saber mais. A Jinwoo então responde que acha que o nosso Protinha vai conseguir se virar, pois a habilidade dele tá na posição 934. O Jong então questiona se ele só não deu sorte. Yeonha se pergunta se realmente era sorte. Enquanto isso, no quartel-general da guilda Graça Sagrada do Criador, a vice-mestra da guilda tá dando uma olhada nas partidas de treino. Ela tá assistindo o treino do Kim Soo-ho, perguntando ao carinha do lado se ele não é incrível. Ela fala que ele tem movimentos elegantes, tipo água corrente, e um estilo de espada diferente de qualquer esgrima moderna. Parecia até que ele estava dançando com a espada. Ela também pontua que a força dele é muito anormal para um cadete, e ela quer muito que ele vá pra guilda dela, não importa o que aconteça. Ela então passa pra ver o treino de outro cadete e vê o nome do nosso Protinha ali. Ela então para, pois se surpreender em ver um cadete usando uma pistola. O cara do lado fala que esse moleque foi assunto na comunidade da guilda, até porque como ele tá no time da Yeonha, várias pessoas assistiram a gravação. A vice-líder também fica surpresa ao ver a velocidade do nosso Protinha com a pistola, pois em menos de 3 segundos ele fez 60 disparos e acertou 59. O cara fala que é algo diferente, mas a habilidade dele acabou sendo chamada de herege pela comunidade, até porque, como o Protinha falou antes, a arma dele é moderna e não tem história nenhuma. Ele fala que o Kim Hajin trocou de espada pra pistola quando chegou na Kubo. A vice-líder então questiona se ele teve uma iluminação, e explicando a iluminação é quando alguém percebe que ele tem um talento melhor com tal arma. Mas apesar de tudo, foi um desperdício de 3 anos usando a espada. Então, pelo que deu a entender, eles têm que passar 3 anos antes na academia militar antes de ir pra Kubo. A vice-líder fala que ele tem talento e pergunta ao carinha se tem alguém pra
investigar ele. Mas o maluco diz que tá todo mundo ocupado, então ela diz pra deixar pra lá. Pois se ele for um diamante bruto, ele vai acabar brilhando sozinho. E o nosso Protinha só tira uma soneca. Já no próximo dia, o Kinsuho tá lutando contra um carinha. O Protinha então fala que na quarta-feira é o dia do treinamento antipessoal. Nesse treinamento, basicamente todo mundo tem que tirar um X1. E normalmente a luta é de cadete contra cadete. Mas por algum motivo, o Protinha tem que lutar contra um instrutor. A instrutora tá ali gritando, dizendo pra ele se levantar. Mas o Protinha tá desesperado. Ele então pergunta por que ele que tem que enfrentar ela. Ela então diz que é porque o treino de arma de fogo ainda não foi incluído. Que usar no treinamento provavelmente vai causar ferimentos graves. E que por conta disso, ele vai ter que enfrentar ela. Mas o Prota recusa, dizendo que desiste. Mas ela ignora e diz que não existe rendição na vida real. Ela se prepara pra dar um soco e avisa pra ele se proteger. O Protinha então ativa o olho e consegue desviar. Ela parece não entender como ele conseguiu desviar, mas o Prota continua desviando. E a instrutora pensa que apesar da postura dele ser um lixo, ele continua acompanhando os ataques dela com os olhos. E obviamente que o Protinha tá utilizando a habilidade de olhos de 1000 milhas. O sistema avisa que com essa habilidade ele consegue ver a longas distâncias e prever aproximadamente o trajeto de um alvo. Mas o Prota tá desesperado porque apesar dele ver a trajetória do ataque, ele ainda tem que desviar. Os cadetes que estão treinando começam a zoar o Prota. O Protinha não gosta, mas até o sistema fala que ele ganhou 40 pH. Já depois do treino, o Protinha foi na máquina de compra pegar uma bebida. É nesse momento que ele olha pro lado e vê a Yonha passando. Ela tá olhando pra ele como se ele fosse um lixo. O Protinha também olha pra ela. E quando ela passa, ele pensa que pode ter sido o cara que escreveu ela, mas sua personalidade é um pouco frustrante. Ele se pergunta então se deve fazer um teste. Ele então clica na máquina e chama pela Yonha. De repente tá uma lata de Coca-Cola voando. A Yonha segura e olhando pro Protinha pergunta se ele tá querendo brigar. Ele pergunta do que ela tá falando, pois ela tinha carregado ele no último treino e agora tá tentando se dar bem com ela. Ele pensa que esse é um teste simples, pra ver se interagir brevemente com um dos personagens principais aumenta o pH dele. A Yonha põe a mão no pescoço e diz que não quer e que ele pode beber tudo. Ela joga de volta e o Protinha vai segurar. Então ela grita, dizendo que não é pra ele falar casualmente sem a permissão dela e que esse vai ser o seu primeiro aviso. Ela então mete o pé e segue em frente. Enquanto vai caminhando, ela nota algo. Ela pensa que o peso da bolsa dela tá diferente. Quando ela abre, ela encontra a latinha de Coca-Cola. Ela se irrita, chamando o Protinha de idiota e vai jogar na lata de lixo. Mas então ela para e fala que é qualquer inocente e que vai guardar. E o Kinhajin lá em cima na escadaria, pensando que ela adora porcarias como Coca-Cola, miojo e hambúrguer, mas que por causa da sua reputação, ela não é capaz de comprar esses alimentos sozinha. E que essa é uma das configurações que o Protinha tinha escrito pra ela. E aí o Protinha vai conferir se ele ganhou ponto, mas como a conversa foi muito curta, ele não conseguiu ganhar muitos, apenas 4. Então o Protinha percebe que o melhor mesmo é se enfiar no meio da história principal. E é óbvio que a próxima parte da história principal já vai começar. Ele diz que vai ser um ataque de um Dijin no Museu Nacional de Armas. Ele então explica que esses seres são pessoas que fizeram um pacto com o demônio. Essas pessoas acabam trocando suas almas por grandes poderes e acabam se tornando as mãos para o mal. O Protinha diz que esse incidente vai ocorrer com a motivação de um assassinato de um determinado indivíduo. Isso tudo vai acontecer no Museu Nacional de Armas. Entretanto, os Dijins são abatidos pelo elenco principal, que coincidentemente estava lá olhando as exposições. O personagem principal, Kinsuho, ganha o interesse de alguns do elenco principal devido a esse episódio. E não só o Kinsuho vai estar lá, aparentemente a Nayun também. E como esse incidente acontece no início da história, o Dijin nem vai ser tão forte assim. Kinhajin decide então que vai se infiltrar nesse episódio e que agora ele precisa achar um método pra entrar no museu. É nessa hora que alguém tá passando pela escadaria e chama pelo nosso Prota. O cara grita que as aulas diárias já terminaram, então ele tem que sair daí e ir pro dormitório. O cara pede pelo número do Prota e o Prota se desculpa e sai correndo. Já um tempo depois, o Protinha tá explicando pra gente sobre os clubes da Kubo. Ele diz que existem algumas atividades escolares, que você pode pensar nelas como pequenas organizações operadas pelos cadetes. Tem academias, artes marciais, experiências naturais, hobbies e muito mais. O ponto é que existe cerca de 100 clubes de todos os tipos na Kubo. E além de autoaperfeiçoamento em algo, os clubes agem como uma plataforma de socialização entre os cadetes. E é nisso que o clube que ele tá participando se adequa. Já no portal da Kubo tem um carinha falando, agradecendo a todos por participar do clube de viagem. Esse carinha é Hanyu, presidente do clube de viagem Chuva Curativa. Ele fala que esse ano tem muitas pessoas incríveis reunidas nesse clube. A gente pode ver que o Kinsuho tá ali, a Yonha e a Nayun. O presidente se mostra nervoso, dizendo que quando recebeu o formulário de inscrição, ele ficou pensando se era sério. Lá atrás tem 2 figurantes
dizendo pra ele respirar fundo. Ele fala então que, enfim, ele vai explicar como que funciona o clube de viagem. Ele então diz que o objetivo primário do clube é descansar. Você é louco, mano, isso daí é um clube pra você vagabundar. Ele fala que todos vão usar o portal para viajar fora da Cubo 2 vezes por mês e que estão planejando viajar para um lugar próximo para uma socialização em grupo. Ele então diz que todos vão para Seul. O Pratinha pensa que a viagem até Seul, onde as pessoas podem fazer o que quiserem separados em dupla. E é exatamente assim que ele colocou na novel. Mas o seu objetivo principal é ir no Museu de Armas de Seul, onde a primeira história principal se inicia. Ele diz que vai junto com os personagens principais até lá e se enfiar na história principal. Então o presidente fala que agora vão sortear as duplas. O Pratinha se pergunta se foi assim mesmo que ele colocou na novel, mas se depender de quem seja sua dupla, ele pode simplesmente ir sozinho. Mas é aí que a Nayeon puxa e tira Kim Ha-jin. Já durante a viagem, a Yeonha diz que cada um vai pro seu canto. E o Pratinha, com um pouco de medo, diz que tudo bem. Ela vai andando e o Pratinha tá olhando, mas é aí que ela para, se vira com raiva e diz que é a segunda vez que ele tá falando com ela informalmente. Ela então diz que não vai ter uma terceira vez. E o Pratinha tá ali, sim, senhorita. Já dentro do Museu de Armas, o Pratinha fala que lá dentro tem a maior quantidade de réplicas de armas em exibição da Coreia. Enquanto ele tá andando, ele olha pro lado e vê que tem uma louca olhando pra um arco. Ele nota que é a Nayeon, então se ela tá por ali, o Kim Soo-ho não deve estar longe. Indo um pouco mais pra frente, o Pratinha já encontra ele. Ele vai se aproximando e o Kim Soo-ho percebe. O Pratinha já chega no papo, perguntando se ele tá olhando pra espada de 7 braços. O Kim Soo-ho fica um pouco desconfiado, mas diz que sim. O Pratinha então se apresenta como Kim Ha-jin e o Soo-ho se desculpa, dizendo que tinha esquecido o nome dele por uns 4 segundos. Ele então pergunta ao nosso Pratinha se é ele que escolheu a pistola. E o Soo-ho acha interessante ele ter vindo junto para o clube de viagem. O Pratinha do lado dele começa a pensar que ele é forte, bonito e justo, e que por conta disso os leitores desceram a porrada, falando que o personagem principal era muito irrealista. O Kim Soo-ho então fala com o Pratinha, dizendo que lá ele acha que tem umas armas de fogo em exposição e pergunta se ele quer ir ver. Ele ainda diz que ouviu falar que o rifle de Napoleão tá por lá. O Pratinha então confirma, mas nesse momento tudo começa a tremer e algumas pedrinhas do museu começam a cair. É então que vem o aviso pra todo mundo do museu, dizendo pra tomar cuidado, pois monstros apareceram fora do museu. Todo mundo entra em pânico e começa a correr. Eles começam a se esmagar, perguntando onde que tá a saída. Mas nesse momento alguém bate no vidro. E era a Nayeon. Todo mundo fica chocado sem entender nada. Ela fala então pra todo mundo se acalmar, pois os heróis designados pro museu já devem estar chegando. E que se for sair pra fora, todo mundo vai virar petisco de monstro. O alarme do museu ativa dizendo que o vidro foi danificado. E que por ser um roubo de item, as saídas do museu são bloqueadas. A Nayeon então olha pro Soo-ho e diz pra ele também pegar uma arma, pois eles têm que ficar de guarda até algum herói chegar. O Soo-ho concorda, mas nesse momento, uma forte aura sai da multidão. A Nayeon nota e já vai pegar a flecha, enquanto uma pessoa vem se aproximando. O Pratinha percebe que esse Jijin é o cão do Lucius, e ele é um vilão que foi usado apenas pra ajudar o protagonista a evoluir. O monstro já vem pra cima e a Nayeon se prepara, mas antes que ele chegue nela, quem já tá atrás do monstro é o Soo-ho com a espada. O Pratinha tá assistindo e o Soo-ho tá quase acertando ele. O Kim Ha-jin pensa que assim como na novel, Soo-ho deve conseguir derrotar ele facilmente, mas em um instante uma nuvem de poeira toma conta do lugar. Aparentemente o Kim Soo-ho foi lançado na parede do museu. O nosso protagonista fica assustado, se perguntando o que aconteceu. Alguma coisa tá estranha. A história que eu escrevi não era pra ser assim. No início eles têm alguma dificuldade, mas depois o Kim Soo-ho revela o seu poder e derrota o inimigo. Nesse momento a Nayeon chama pelo Kim Soo-ho. Ele cai no chão e cospe sangue, mas ele tenta se levantar. Ela pensa que a condição dele não é das melhores e que ele precisa de tempo pra se recuperar. Mas quem não vai dar tempo, obviamente, é o Jijin, que já tá indo pra cima. A Nayeon nota e já puxa as flechas e começa a disparar. Ela consegue acertar, mas o Jijin parece não tá sentindo nada. Ela percebe e se irrita consigo mesma, pois ela não tem nenhuma habilidade especial e nenhuma habilidade de cura. E como se isso não fosse o bastante, o monstro tá tancando tudo. O monstro então sorri e o protagonista nota. Ele grita pra Nayeon sair correndo, mas já era tarde. Porém, nesse momento, o Kim Soo-ho aparece e dá um chute no monstro. O Soo-ho pergunta se a Nayeon tá bem. Ela diz que ele devia se preocupar consigo mesmo. O Jijin volta a atacar e o Soo-ho fica pressionado com a espada. A aura começa a tomar a forma de cachorro e o cara continua sorrindo. Então parece que o Soo-ho não vai aguentar e o cara consegue derrubar ele. Mas rapidamente a Nayeon consegue acertar ele mais uma vez pelas costas.
costas. O monstro já se cansou disso e ataca rapidamente. E dessa vez não tem como ela fugir. É atingida em cheio e é arrastada até a parede. O Pratinha, vendo tudo, pensa que isso não é bom, pois nesse ritmo alguém vai acabar morrendo. Então ele grita, mandando todo mundo sair de perto. Ele pensa que tem certeza que escreveu essa novel, então se pergunta por que o conteúdo tá diferente do que ele sabe. Ele pensa que agora não é hora de perder o controle e tenta se acalmar. Ele então começa a puxar as munições, mas a mão tá tremendo muito. Ele começa a analisar as munições e vê que o poder destrutivo é 2.5 de 10 e que seria praticamente impossível causar um dano fatal, mesmo se ele aumentasse o poder destrutivo dela. Mas desde que esteja no mundo que ele escreveu, as configurações não vão ser diferentes. Então ele começa a mexer no notebook, mudando as configurações da bala de mana. O sistema avisa então que ele conseguiu mudar o atributo da mana. O Protean então diz que o motivo desse mundo precisar de muitos e vários heróis é que atributos e sinergias superam as diferenças de poder, permite que indivíduos exerçam uma força maior. Ele mira no monstro e pensa que o atributo dele é sombrio, e que se tem uma coisa que desgasta a escuridão, sem dúvidas é a luz. O Protean manda o Kinsuho sair da frente e dispara. Nesse momento a bala acerta o monstro e uma luz toma conta do museu. A bala então arranca o braço do monstro. Ele começa a gritar e aquela hora se desfaz, assim soltando a Nayun. A arma do Prota se desfaz e ela cai no chão. Nesse momento o Kinsuho ativa algum poder e começa a concentrar a aura. O nosso Protinha se ajoelha e pensa que conseguiu ganhar tempo suficiente. A aura do Kinsuho aumenta e o Dijin fica preocupado, pois o poder mágico do Santo da Espada corta todas as coisas. O Kinsuho então vai pra cima e rapidamente parte o monstro ao meio. O Dijin começa a gritar e cai no chão. Enquanto isso, o Kinsuho tá fazendo pose de protagonista. Ou na verdade não, ele só tá cansado mesmo e a Nayun também tá ali se tremendo toda. O Kinsuho se aproxima dela e pergunta se ela tá bem, mas então ela dá um tapa na mão dele. Ela diz pra deixar ela sozinha e o nosso Protinha, coçando a nuca, ele diz que o opa dela logo vai chegar pra consolar ela. Ele pensa que foi exatamente assim que aconteceu na novela. Porém, ao olhar pra frente, o Kinsuho e a Nayun tá olhando de um jeito estranho. Ela então, com a voz trêmula, pergunta o que é que ele acabou de falar. Mas antes de falar outra coisa, ela começa a tossir. E o Suho, preocupado, chama por ela. Já do lado de fora tem uns bichos correndo. Porém, várias flechas caem do céu e matam todos. Alguém começa a passar entre os monstros caídos e é a vice-líder da guilda. Ela se pergunta se já acabou e o enfermeiro vem chamando por ela. Ele diz que a situação de emergência fora do museu foi controlada. Ela diz que é um alívio e pergunta como é que estão as coisas lá dentro. O carinha fala que um Dijin apareceu, mas ele foi derrotado facilmente, pois tinham alguns cadetes da Kubo lá dentro. A vice-líder pergunta quem é que tava lá. Então ele fala que é a Shai Nayun e o Kinsuho. Mas antes do cara falar o nome do nosso Protinha, ela já sai correndo em direção ao museu. Ela pensa que deu sorte grande, pois provavelmente vai conseguir pegar o contato do Kinsuho. Ela se pergunta como vai encontrar ele, mas nesse momento o Kinhajin tá saindo do museu. Então ela acha que é a chance perfeita. Ela chega muito perto e o cumprimenta, perguntando se ele é um cadete da Kubo. Quando ela vai perguntar se ele conhece o Kinsuho, o Protinha, antes mesmo dela falar, ele diz que o Kinsuho tá lá dentro. Ela então agradece e sai andando. Mas então ela para e olha pra trás e se pergunta como que ele sabia que ela tava atrás do Kinsuho. O Hajin tá exausto e se senta no banco. Ele vai abrindo o notebook e pensa ali que ele quase se cagou nas calças porque viu a vice-líder. Ele se pergunta se essa também é uma das mudanças que aconteceu na história. Ele então começa a recapitular tudo o que aconteceu. Um personagem de fora chamado Kinhajin, que seria ele, se envolveu na história, mas de uma forma insignificante. O Kinhajin pensa que ele não é importante o suficiente para influenciar a história. Mas nesse momento, olhando o notebook, é aí que ele lembra que essa história tem um segundo autor, pois esse mundo, na verdade, era um remake da versão novel que ele escreveu. E que se esse mundo for baseado naquilo que a pessoa escreveu no e-mail, faz sentido ele não conseguir prever algumas coisas. Ele começa a achar que tudo que ele preveu até agora é inútil. Mas é então que ele vê que chegou uma mensagem em seu notebook. É dito então que uma falha foi encontrada. O protagonista e os personagens em volta dele nunca se depararam com um perigo. E se isso continuar, existe um risco. Risco esse de que os leitores fiquem cansados de ler algo repetitivo e tedioso. Portanto, uma medida provisória foi tomada. E a partir de agora, o nível dos inimigos será aumentado, mesmo que isso resulte em caos. Um tempo depois, já no fim da tarde, tá o professor chamando o Kinsuho e o Kinhajin. O professor diz que já tem uma ideia do que aconteceu, mas depois vai perguntar os detalhes. Então, por hora, eles já podem voltar. O Kinsuho, sentado no banco, então pergunta sobre a Nayun. O instrutor diz que ela tirou uma licença médica e saiu com sua família, e que agora eles deveriam voltar pra Kubo. O instrutor mete o pé e o Kinsuho pergunta ao nosso Protinha o porquê ele falou aquilo mais cedo pra Nayun.
Nahyun. O Protinha pergunta do que ele tá falando e o Suho fala que foi sobre o Oppa dela. O nosso Protinha vai dizer o porquê, mas nesse momento ele lembra sobre a notificação que recebeu do notebook. Então ele pergunta o que aconteceu com o irmão mais velho da Nahyun. O Suho pergunta se ele tá fingindo que não sabe. E o Hajin fala que realmente não faz ideia. Mas o Suho então se sente um pouco desconfortável e fala que tanto faz. E depois eles falam sobre isso. Já de volta pra Kubo, o Protinha tá no dormitório usando seu notebook pra ver as informações sobre a Nahyun. Ele vai vendo e percebe que tudo tá de acordo com as configurações que ele criou pra ela. Porém, ele acaba notando uma notícia dizendo que o irmão mais velho da Nahyun estava em uma condição crítica após receber um ataque de um Daijin. A notícia diz que o irmão da Nahyun fazia parte da operação de supressão Daijin Faísca e que essa foi a primeira vez que ele foi reconhecido. A Shai Nahyun tinha 13 anos naquela época e ela estava totalmente orgulhosa de seu irmão mais velho que se tornou um herói. Mas então o sistema avisa que muitas coisas foram modificadas porque o Kim Suho tinha muitas pessoas para ajudá-lo. O Kim Hajin fica desacreditado que o segundo autor mudou muitas coisas. Enquanto isso, no hospital, alguém desliga um rádio falando sobre a notícia do evento que ocorreu em Seul. Quem tava ouvindo era a Nahyun, que tava na cama do hospital. Nesse momento, um cara entra chamando por ela. Ela olha pro lado e o chama de pai e pergunta o que aconteceu com o trabalho dele. Ele se aproxima dizendo que o seu trabalho não é mais importante que sua filha. Ele pergunta se ela tá se sentindo melhor e ela diz que sim. Mesmo assim, ele pergunta se ela não quer fazer um exame pra ter total certeza. Ela então sorri e fala que tá tranquila, pois não é nada demais. Ela então pergunta ao seu pai se ela pode ir até o hospital ver o seu irmão mais velho. Ele fica emocionado e fala que é claro. Voltando no nosso Protinha, lá vem explicação. Semente do demônio. Demônios, entidades superiores aos Daijin. Eles conseguem marcar humanos para transformá-los em uma semente do demônio. Humanos que se tornam semente do demônio entram num período de incubação onde brotam e então florescem em demônios fortes. O Protinha explica que na configuração dele o tempo de incubação foi definido de 5 a 6 anos. Então metade do tempo já deve ter passado. E que para uma situação complicada como essa, só tem uma única opção, que seria mandar a pessoa de arrasta antes que a semente brote. E é exatamente isso que ele vai ter que fazer com o irmão da Nahyun, que acabou se tornando uma semente de demônio naquele incidente. O Protinha então se pergunta quem que fará isso. Seria uma tarefa muito difícil. Não existiria mercenário que aceitaria um pedido para matar a 4ª geração de uma família rica. Até porque não tem nem indício de que essa semente irá brotar. Então é impossível sugerir tomar uma contramedida. Mas de qualquer forma, seria impossível para o Kim Suho derrotar um demônio totalmente florescido. E mesmo que os heróis ativos atualmente fossem mobilizados, alguns deles inevitavelmente seriam sacrificados. E é por isso que a semente não pode brotar. Todos precisam se tornar fortes posteriormente na história. Então, no final das contas, quem vai ter que eliminar ele é o Kim Hajin. Enquanto isso, a Nahyun tá lá com o irmão dela. Ele ia falar sobre o que o nosso Protinha disse pra ela, mas então ela deixa pra lá. É nessa hora que alguém avisa que o horário de visita acabou. Então ela se despede do seu irmão. Mas lá fora, ela para de andar e lembra do momento que o nosso Protinha disse aquilo pra ela. Ela se irrita muito e fica com o nome do nosso Protinha na mente. Já na Torre do Herói, tem alguém chamando pela vice-mestra da guilda. Na sala de arquivos da torre, tá a vice-mestra olhando alguns arquivos. Um carinha atrás dizendo que o que ela tá fazendo é ilegal e que se pegarem ela. Mas então ela manda ele calar a boca dizendo que tá tudo bem e que só precisa dar uma olhadinha rápida no ataque do museu. Ela diz que na cena, no corpo do Daijin, eles acharam rastros de mana de atributo luz. Isso significa que as pessoas que derrotaram o Daijin podem usar esse atributo. Ela fica animada que as pessoas que usam o atributo luz podem ser muito poderosas contra Daijin e que ela tem que achar essa pessoa o mais rápido possível para ser recrutada. O cara lá atrás tá sem graça, pensando que ela tá louca pra recrutar alguém de novo. Ela fala que o Daijin foi derrotado por 3 cadetes que estavam vendo as armas em exibição. Então um deles tem que ser ela. Ela diz que precisa ficar de olhos no Kim Suho e na Shai Nahyun, mas nunca ouviu falar no nome do 3º cadete, que tá na posição 934 da Kubo, Kim Hajin. Aí a gente pode dizer que a memória dela é horrível porque um dia desse ela tava vendo o treinamento dele. E mais uma vez tá o nosso Protinha usando o notebook dele. Ele pensa que isso é algo que percebeu recentemente, mas parece que as pessoas não conseguem ver a tela do notebook.
E graças a isso ele consegue checar as configurações sem nem se preocupar com o que vejam. E também, depois de saber disso, ele colocou uma função nova no computador. Basicamente o que essa função faz é notificar ele quando alguma alteração com base na história original acontece. Ele faz um teste e aparece a janelinha de sistema dizendo que a autoestima de um personagem diminuiu das configurações original. E aparentemente essa função só funciona 30 metros próximo ao nosso prota. Ele diz que colocou isso porque é mais eficiente para ver as mensagens do coautor, pra evitar fazer uma burrada de novo. Mas nesse momento alguém pisa muito forte no chão atrás do prota e chama por ele. Ela pergunta por que ele não tá treinando com ela. A Nayun tá muito irritada, meus amigos. O protinho olha pra trás meio sem graça e fala que não quer. Ela pergunta por quê e diz que ele é um frango. Ela diz ali que ele insultou a família dela. Mas o nosso protinho é poucas ideias. Ele fala que precisa ter cuidado já que são rodadas ao vivo. E que obviamente não queria se ferrar por acabar machucando uma colega de classe. A Nayun fica mais irritada e xinga ele. Mas nesse momento a instrutora aparece perguntando o que é que eles estão fazendo. Ela diz que o Kim Hajin não pode participar de treinamento por aquele mesmo papo de antes. Ela manda a Nayun sair e a Nayun vai embora. O nosso protinho olhando de canto pensa que não precisa pedir desculpas agora. Até porque ele tem um objetivo principal pra alcançar. E tá dando tudo de si pra ficar mais forte. Porque só dessa forma ele vai conseguir pôr um fim no irmão dela. E mesmo que melhorasse a relação com a Nayun, no futuro ela acabaria se sentindo traída. Um tempo depois, durante uma palestra, um cara se apresenta como presidente do clube acadêmico. Ele começa a falar que a principal atividade do seu clube é analisar monstros e pesquisas de estratégias em raids. E com isso eles vão se reunir toda semana para discutir sobre isso. As garotas da plateia estão admiradas com o cara. E o nosso protinha pensa, uma beleza de milhões e a habilidade de segurar a atenção da plateia. Essas duas são habilidades de um demônio. Ele fala que na história teve muitos vilões dentro da Cubo. E um desses vilões era o presidente do clube. O protinha diz que ele é um Daijin que obteve a habilidade Charme. Essa habilidade é a habilidade do demônio Lilith. E que o alvo principal e o motivo dele ter feito esse clube, o protinha olha diretamente pra Yonha. O carinha continua falando, pega um controle ali, clica um botão e fala que já que hoje é somente uma orientação, porque ele não pega um pouco leve por hoje. Então aparece um holograma de um monstro e ele fala que esse monstro é um monstro intermediário superior, tirano da montanha. Ele apareceu junto do chamado, então é um monstro de quase 50 anos. O chamado aparentemente é uma explosão de mana que percorreu o mundo todo 50 anos atrás. E foi basicamente isso que deu origem às torres, dungeons e monstros. O cara fala que informações de um monstro desse tipo são extremamente valiosas, avaliado em milhões de dólares ou acima. Então ele pergunta diretamente a Yonha o que ela acha que podem ser os pontos fracos dele. Ela fala que ninguém ainda descobriu. Ele fala que é exatamente isso, e debater sobre esses casos é uma das maravilhas do clube acadêmico. Ele então fala que se alguém quiser compartilhar suas opiniões, eles podem participar da próxima palestra. Um tempo depois, quando a Yonha vai saindo, o protinha se levanta e pergunta se ela também vai. Mas ela ignora ele completamente e passa direto. Mas então ele reformula a frase perguntando se a senhorita Yonha também vai participar. Ela então diz que vai porque pode acabar obtendo alguma informação útil. O protinha se pergunta por que isso seria inútil. Ele então pergunta se ela vai falar tudo o que descobriu para a equipe de ataque da sua guilda. A guilda é Essência do Estreito, e que é uma das guildas primordiais que surgiram junto do chamado. E eles são basicamente uma das maiores guildas de influência na Coreia. O protinha diz que ouviu falar que o vice-líder de guilda tá chamando muita atenção pra ele ultimamente, ao ponto de que ela, a herdeira, estaria em ameaça. E se é por isso que ela quer participar dessa reunião. Ela pergunta o que é que ele tá querendo falar com isso, e o protinha diz que vai contar. Ele diz que vai contar o ponto fraco do monstro pra ela. Ela fica sem entender e o protinha diz que ela precisa acumular algumas conquistas se quiser dar à guilda sem nenhum problema. Ele fala que o ponto fraco é o pequeno emblema azul no calcanhar dele. Se você atacar nessa parte, vai conseguir parar os movimentos do tirano da montanha. E o protinha é mercenário, ele fala que não tá dando essa informação a troco de nada. Ele pergunta se a guilda dela trabalha com arsenal essencial. Então ele fala que vai querer uma Desert Eagle deles em troca. Ela olha pra ele e pergunta pra que ele quer isso. Pergunta se ele tem o material necessário pra aguentar ter uma. O protinha então sorri e fala que não tem. Ela fica sem graça, se vira muito irritada e chama ele de maluco. E o protinha promete que ela vai sair perdendo muita coisa se não confiar nele. Ele pensa que se ela decidir ignorar essa informação, tudo vai acabar indo pro lixo. Mas se ela acreditar nele, ele vai acabar ganhando uma aliada muito poderosa. Do lado de fora tá Yonha ligando pra secretária Jin, pedindo pra passar uma informação para a equipe de raid
Raid, a equipe da Raid do Tirano da Montanha. Ela fala que durante a batalha eles têm que focar no emblema azul que fica no calcanhar dele, pois esse seria o seu ponto fraco. Um tempo depois tá o nosso Protinha vendo um compromisso de empréstimo. O Protinha fica irritado porque o Kim Shundong fez 300 mil dólares de empréstimo. Pra quem não tá lembrado de quem é o Kim Shundong, foi o personagem que o Protinha tava dentro do corpo quando foi pra esse mundo. O Protinha então pelo menos vai dar uma olhada na conta bancária dele. Quando ele vê só tem 3 mil dólares. O Protinha pensa que desse jeito não vai ter como voltar pro seu mundo, já que ele vai ter que passar a vida dele inteira pagando dívidas. O Protinha diz que vai ter que dar um jeito de conseguir dinheiro e que por acaso tem 2 jeitos legais de ganhar muito dinheiro. O primeiro jeito seria comprando ações, pois nesse mundo torres e dungeons não param de surgir e as guildas que descobrem e conquistam elas são tratadas similarmente como empresas. Então as guildas que têm seus nomes no mercado de ações podem ter sua própria ação da guilda. Porém, como ele não tem dinheiro para investir em ações, ele vai ter que deixar para depois. E isso quer dizer que ele vai ter que ir para o campo. O segundo jeito de conseguir uma grana é indo nos campos matar monstros. A dificuldade de fazer isso é bem variante, mas vendendo os corpos dos monstros dá para ganhar uma grana. Mas olhando os status, ele se pergunta se esses atributos são o suficiente para conseguir caçar. Ele pensa que usar PH para reforçar a arma de fogo de treinamento não compensa, mas se tivesse um outro jeito, é nesse momento que toca a campainha. Alguém então chama pelo Prota e fala que tem um pacote pra ele da cadete Yonha. O Protinha, sem entender, se levanta e vai ver. Quando ele abre a porta, é uma maleta que tá lá fora. E abrindo a mala, ele fala que finalmente chegou. Já no dia seguinte, na área Gangwoo da província de Wonju, na área de campo, a recepcionista tá agradecendo o nosso Protinha por ter usado o portal. E o nosso garoto acha incrível que só por ser um cadete da Cuba, ele tá recebendo um tratamento especial. Ele vai descendo as escadas e diz que o campo desse lugar é um campo de baixo risco. Então até mesmo estrangeiros de todo lugar do mundo vai visitar ali pra caçar. Com isso, esse lugar ganhou o nome de Mega Cidade Internacional. De um lado tem um cara gritando, chamando gente pra caçar. De outro lado tá tendo reportagem. E o Protinha vai passando no meio de todo mundo. Ele olha pro lado e vê uma mulher falando que 3 hobgoblins vai dar o total de 600 dólares. Vendo a rapaziada conversando, ele lembra que precisa de uma agência pra ter uma vantagem na hora de vender as partes dos monstros. Ele se pergunta se deve encontrar alguém aleatório, mas é nesse momento que alguém se aproxima e pede licença. Um carinha de óculos vem todo sorridente perguntando se ele tá ali pra caçar monstros. O Kim Hajin pergunta se ele é um agente e ele, todo nervoso, fala que sim e que vai mostrar o seu cartão de visitas. O cara entrega pro Kim Hajin, dando uma olhada, ele acha que é um pouco desajeitado, mas de repente ele nota algo. O nome do cara é Park Surhyuki e aparentemente na história esse agente daí cria a maior agência da Coreia. Não só isso, como também acaba se tornando o agente do protagonista da novel. O Protinha acha que deu sorte grande e fala pra ele que parece ser uma boa e que vai assinar o contrato. O carinha se pergunta se é sério. O cara fica todo feliz comemorando, dizendo que vai prestar os melhores serviços. O desgraçado agora vai ser o agente do protagonista da novel e do manhwa também. Mas aí o Kim Haji fica na dúvida se isso que ele tá fazendo não vai atrapalhar o desenvolvimento do Kim Surho. Mas de qualquer jeito, tanto faz. Já um tempo depois, seguindo pela trilha, o Protinha olha pra trás e perguntando se tá tudo bem e ele o seguir. O Surhyuki diz que não é pra se preocupar, mas o maluco tá se arrastando ali. O Protinha pensa que a maioria dos agentes sem carro ficam esperando fora do campo, mas por algum motivo esse cara tá seguindo ele. Nesse momento, o agente olha pro chão e vê que tem uma pegada de hobgoblin e diz que esse carinha tem uma dificuldade baixa de caça e vale entre 300 e 400 dólares. Ele pergunta o que o nosso prota age. Inhajin responde que não sabe, até porque uma munição mágica vale 200 por tiro, e se pensar nesses valores, um monstro mais valioso é melhor. O Protinha então olha pra frente e aponta se perguntando se não é melhor caçar aquele. O carinha dá uma olhada e vê que é um javali de aço. Ele fica surpreso e fala pro nosso prota que não dá pra ganhar dele com uma arma, pois simplesmente não furaria a pele dele. O Protinha ri e já vai pegando a arma na bolsa, dizendo que se é possível ou não, ele vai dar um jeito. O cara fica desacreditado e o Protinha diz que a arma dele é boa, até porque essa é a arma que ele ganhou da Yonha com a troca de informações. O Protinha então puxa uma Desert Eagle. O carinha diz que atirar no monstro só vai deixar ele irritado, mas o Kim Hajin não tá nem aí e atira assim mesmo. A bala vai em cheio e com apenas um tiro o monstro vai de arrasto. O Surhyuki fica tão surpreso que até cai no chão. E o Protinha diz que colocou uma habilidade com PH, uma habilidade que multiplica a força da bala cada vez que um inimigo é morto. E o Protinha tá sorrindo, dizendo que essa é uma ótima habilidade. Kim Hajin vai saindo e o cara pede pra ele
ele espera porque ele também quer ir junto. Já no fim da tarde tem 2 monstros empilhados. O cara diz que são só 2, mas são bem pesados. E o Pratinha pergunta se eles conseguem levar para fora do campo. O Sorriô diz que vai ser melhor ligar pra ambulância e pagar a taxa. O pagamento vai ser depositado até amanhã, então calculando. E o Pratinha tá pensando que, como esperado, o Sorriô que é bom no que faz. Kinhajin só confia e aperta a mão dele, dizendo que espera trabalhar muito mais vezes com ele. O Sorriô que diz que ele que deveria falar isso. E ele lembra que o Pratinha disse que é a primeira vez dele caçando no campo de caça. Então ele pergunta onde que o nosso prota vai querer pôr a renda que ele vai receber. E o nosso protagonista fala que em ações. O Sorriô que fica em choque. Já em casa, o Pratinha tá dando uma olhada na guilda mestre do cavalo de carga. Uma guilda composta por Daijin. E eles futuramente vão ter um impacto muito importante na história. Claro, o que precisa prestar atenção sobre eles agora não é isso, mas sim na dungeon que essa guilda conquistará na história. O ninho maligno de Suwon. Porque depois que eles finalizam essa dungeon, as ações dessa guilda disparam em 1000%. Então só de comprar as ações deles, a renda vai aumentar muito. E sinceramente não vai ter jeito melhor de fazer dinheiro do que esse. O Pratinha então se pergunta se ele consegue encontrar alguma informação útil usando o notebook dele. Mas que o legal mesmo seria conseguir usar a Deep Web, pois lá tem um site chamado Banquete Violeta. E com esse site o Pratinha vai conseguir Deixar o like no vídeo, rapaziada. É isso, meus filhos, mais uma obrinha nova aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de se inscrever. É isso, meus filhos. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.